Galera, o negócio estreitou pro lado do Tadeu. O Tadeu tá sendo acusado de ter tido palavras preconceituosas ontem no discurso para o Matheus. Detalhe, ele é como se ele tivesse exaltado pessoas brancas e diminuído pessoas negras. É como se ele tivesse falado que pessoas brancas têm isso, têm aquilo, têm aquilo, têm aquilo outro. É como se fosse o espelho a pessoa branca para aqueles adjetivos que ele colocou. E aí ele está sendo criticado horrores nas redes sociais, tá? Eu vou repetir o discurso para vocês entenderem o que aconteceu, o que é que a galera tá falando que o Tadeu fez e tudo mais. Além disso, o Davi e a Isabelle tiveram uma mini treta, né? O Davi, ele descansou, né, sexta-feira, sábado, domingo também deu uma descansadinha. Hoje o nosso jogador já voltou à tona e teve uma mini treta com a Isabelle. Ele criticou um pouco ali o jogo da Isabelle, falou com ela sobre as coisas ali que ele achava do jogo dela, unilateral, jogou coletivo, jogou sozinho. Ela não gostou do que o Davi falou. Ela falou assim que o Davi estava tendo uma visão equivocada do jogo dela. O Davi, a gente já conhece que ele não é muito de ceder. Se ele tem um posicionamento, se ele tem uma visão, se ele acha uma coisa, muito dificilmente você vai conseguir mudar isso dele. E aí eles tiveram uma mini treta sobre essa situação, essa conversa entre os dois, e eu vou mostrar pra vocês neste vídeo de agora, fechou? Bom, começou, pessoal, com o Davi, ele começou a apontar que a Isabelle entrou naturalmente nos fadas, e poderia ter entrado também naturalmente nos gnomos, tá? Por causa do Vinícius. E aí ela não gostou que o Davi falou isso. Por quê? Um pouco antes, eles tiveram, pessoal, que gravar todos os cômodos da casa. Eles iam gravando todos os cômodos da casa. Inclusive, eles reabriram o quarto Fadas e o quarto Gnomos. E lá no quarto Gnomos, a sister, a Isabelle, falou que ela poderia sim ter jogado no quarto Gnomos. E aí, eu acho que por isso foi um dos motivos pelo qual o Davi começou a falar sobre a situação, que ela poderia ter sido sim uma gnoma, né, em uma certa parte do jogo. Aí o Davi, pessoal, afirmou que a Isabelle, ela é uma pessoa que tem sido, ela foi unilateral durante uma parte do jogo, mas teve alguns momentos que ela teve um desvio, tá? E que ela jogou sim com o coletivo, como na época que ela votou na Fernanda para salvar o Marcos. Ele falou assim, olha, você sim jogou unilateral, você sim colocou, né, você jogou sozinha, né, e etc. Mas teve momentos que você desviou do seu foco, sim, até mesmo no momento que você votou na Fernanda, que não era uma prioridade de voto seu, mas você votou na Fernanda para poder salvar o Marcos. Ou seja, você, em alguns momentos, jogou com a galera do grupo, sim. Tá? Do grupo, sim. Aí a Isabelle discordou. Parece que eles tiveram uma conversa sobre isso, pessoal, onde a Isabelle já tinha falado que ela tinha jogado sozinho boa parte do tempo, que ela tinha jogado unilateralmente e tudo mais. E o Davi discordou. O Davi falou, não, teve horas que você votou junto com o grupo. Não tem como você falar que você jogou o tempo todo sozinha. Teve hora que você votou e jogou junto com o grupo, sim. Tá? E aí ela não gostou muito de ouvir isso do Davi, não. A moça não gostou muito, não, tá? Aí o Davi, ele chegou até a falar, pessoal, que dado um momento da temporada, ele achou até mesmo que a Isabelle seria uma gnomo, tá? Que ela ainda mencionou sobre votar coletivamente em alguns paredões, por exemplo, naquele que ele votou na Fernanda para poder salvar o Marcos, tá? Aí o Davi falou assim, ó, você quis defender um amigo. Então, para você defender um amigo, você tem que jogar em coletivo. Se você joga unilateralmente, você tem o seu voto ali. Que é o seguinte, pessoal, resumindo o que o Davi queria falar para Isabelle, que é o seguinte, até o Matheus concordou. O Matheus concordou, o Davi falou assim, ó, se você joga unilateralmente, independente o seu amigo estar na reta de ir pro paredão ou não, você vota sozinha. Se o meu voto é no Buda, ele até falou assim, ó, ô Isabelle, se o meu voto é no Matheus, mas você é minha amiga, está com risco de ir no paredão, e pra mim te salvar do paredão tem que votar na Fernanda, se eu voto na Fernanda, eu tô votando coletivamente. Se eu voto com o Matheus, meu voto não muda. Aí o Matheus até concordou com o Daí e falou assim, exatamente, o voto não muda.
Ou seja, se em algum momento a Isabelle queria votar no participante A, mas ela votou no participante B para poder salvar alguém, ou seja, ela deixou de jogar sozinha para jogar no coletivo. Independentemente se ela fez para salvar alguém ou não, ela votou com o coletivo. Tá? E aí ele explicou isso para ela e ela não concordou. Tá? A Isabelle Fonseca sempre deixou isso muito bem claro. Tá? Tudo sempre muito bem claro. O Davi falou assim, ó, estou te explicando, não foi sempre meu jogo é unilateral. No começo, meu jogo pode ter sido sozinho, mas ao decorrer do jogo, eu tive que votar coletivamente e se tornar em jogar com outras pessoas, vamos dizer assim, naturalmente. Tá? Aí o Davi falou assim, ó, você fala que você jogou unilateralmente, você jogou, mas você se tornou uma pessoa adaptável de voto ao ponto de vista para você votar na Fernanda, coisa que não era sua prioridade de voto, só para salvar o Marcos. Aí a Isabelle falou assim, ó, que é claro, mas a questão de predisposição, você falou dos gnomos, eu tô tentando explicar sobre essa situação, a Isabelle falou com ele. Aí o Davi falou assim, pessoal, então, tipo assim, a situação do gnomo, Isabelle, entenda, eu já entendi que você não queria jogar com os gnomos, porque divergia opiniões do Vinícius e etc. Mas por você votar, um exemplo, você votou na Fernanda para salvar o Marcos. Isso é jogo coletivo. Por quê, pessoal? A Isabelle, ela tava rotando o papo que ela jogava sozinha. Que ela jogou unilateralmente. Aí o Davi falou, pô, Isabelle, esse papinho aí não, filha. Se você fala que você jogou sozinha e teve momentos que você votou junto com o grupo, então você não jogou sozinha. Jogar sozinha é você votar sozinho. Entendeu? Aí o Davi continuou explicando pra Isabelle, continuou falando pra ela. Aí ela falou a seguinte coisa, só, não foi uma coisa concordável, vamos dizer assim, concordada. Tá? Aí ela falou até que, tipo assim, mas eles não sabiam, eles não contavam com o meu voto. Eles não sabiam que eu ia votar junto com eles. Eles não tinham noção que eu ia votar na Fernanda. Aí o Davi falou assim, ó, independentemente se eles sabiam ou não que você ia votar com eles, independente disso, você votou. Ou seja, você não foi unilateral 100% do jogo. Porque a Isabelle estava rotando esse papo e o Davi estava começando a ficar meio assim, porque ela estava rotando um papo que não era verdade. Entendeu? Aí ele falou assim, ó, aí tá o seu ponto, você abriu mão do jogo unilateral para votar junto com o grupo. Aí o Davi falou, teve momentos do jogo que você desviou de ser unilateral, agora no final do jogo você jogou com a gente para tentar jogar, ou você jogou com o coletivo, sim. Ou seja, o Davi tá tentando falar pra Isabelle, falou assim, Isabelle, você não pode falar que você jogou sozinha, ter esse argumento, ter essa pauta, falar isso, sendo que você não jogou sozinha. Aí ele até falou, pessoal, que ele tava tentando explicar pra ela, que eu sei que você jogou unilateral na maioria das vezes, mas teve um momento que você abriu mão disso sim, pra jogar junto com o grupo. Ou seja, você não pode vir aqui e falar, joguei sozinho o jogo inteiro, porque isso é incoerência, isso é mentira, isso é rotar-papo, coisa que não existiu. Tá? Aí a Isabelle falou assim que na percepção desse dia eu discordo, porque o coletivo não contava com o meu voto. Ela voltou a falar isso e o Davi falou assim, ó, pois é, Isabelle, eles não contavam, mas você votou. Eles contando com o seu voto ou não, você votou junto com eles. Isso faz você não ter jogado sozinha. Simples. Simples. Tá? E a Isabelle não gostou muito que ele falou isso não, tá, pessoal? Não gostou muito não, a moça ficou lá rebatendo ele, etc. E eu concordo com o Davi, pessoal. Porque se eu falo que eu joguei sozinho, eu joguei sozinho. Se teve algum momento do jogo que eu joguei com alguém, eu não joguei 100% sozinho. Ela virar e falar que ela jogou sozinha, não existe isso. Tá? Não existe. Agora, bora entrar num assunto um pouco mais delicado, que é o seguinte, pessoal. O Tadeu Schmidt está sendo acusado de racismo no discurso que ele teve com o Matheus, tá? Eu vou ler o discurso junto com vocês para vocês entenderem o porquê que essa acusação tá rolando, tá? Presta atenção e você vai me dizer o que você acha sobre isso, tá? Olha o que ele falou, ó. Sempre é possível lapidar e mudar, mas nem toda mudança é possível. Certas mudanças vão além da capacidade física, por mais que o cérebro humano seja capaz de se adaptar a certas coisas.
ele não é capaz de fazer. Olhando daqui, esse experimento antropológico, que é o BBB, o cérebro do Matheus é incapaz de fazer uma maldade. Já começou por aí um motivo que a galera começou a criticar o Tadeu, tá? Bom, é incapaz de fazer uma grosseria. Essa combinação de genética mais a criação que ele recebeu produziu um rapaz que é a imaginação de pureza, gentileza, educação e humildade. Ou seja, eu tenho até um comentário de uma pessoa que colocou isso, pessoal, que falou sobre isso aí nas redes sociais, que tá aqui, olha o que ele falou, pessoal, olha só. Ó, o discurso do Tadeu ontem foi uma das coisas mais nojentas que assisti. Genética, mas criação é igual a pureza. Ou seja, um branco é incapaz de cometer maldades, ou ser perfeito e de luz, mas um pouco ele tinha chamado o Matheus de e o homem está sendo criticado avassalouradamente. Nem existe essa palavra, mas está sendo atacado muito por essas palavras que o Tadeu teve. Aí continua, tá? Ó, não é que ele seja bonzinho, mas quando ele precisa reclamar, até na briga, mas sem quebrar nenhuma regra. Gente, o que acontece? O Tadeu usou adjetivos pro Matheus do quesito do seguinte: genética, criação é igual a um menino puro. Se você olhar para os outros tretaram. A Leide quebrou regra, o Davi quebrou regra, né? Outros quebraram regra. E aí eles falam assim, pô, quer dizer então que só pela genética e pela criação dele, ele é incapaz de quebrar regra. Quer dizer então que ele é puro. Continuando. Ele não é bobinho, nem inconsciente, com esse jeito de conquistador, claro, incapaz de avançar o sinal, respeito acima de tudo. E deixa uma ótima impressão em quem envolve com ele. O problema, pessoal, foi o Tadeu. Se o Tadeu falar tudo isso, sem falar de genética e criação, e essas coisas do tipo, essa combinação de genética com criação, não tinha dado tanto problema. Porque, ou seja, o que a galera deu a entender, pessoal, quer dizer que a outra pessoa que não teve uma criação tão boa como a do Matheus, que não tem a genética, segundo o Tadeu, boa do Matheus, não é puro. É por isso então que eles fazem o que fazem. Escolheu as palavras erradas, hein, Tadeu? Escolheu as palavras erradas. Entendeu? O problema, pessoal, não é ele chamar o Matheus de uma pessoa boa, incapaz de cometer infrações de regras, porque isso é verdade, ele não cometeu, ele foi um dos que menos descumpriu regras no jogo, de fato. Mas o conjunto, o contexto, a escolha das palavras foi o problema do Tadeu. Ele falar que o Matheus é impossível de cometer tais atos por causa da genética e da criação dele, esse conjunto de palavras que arrebentou com o cara. Arrebentou com ele. Ou seja, quer dizer então que quem não tem a genética e nem a criação do Matheus, por isso que, por exemplo, a Leide jogou azul pro Davi na piscina, por isso que o Davi tretou várias vezes com o Bin, com o Buda, com a Leide, com a Yasmin, etc. Blá, blá, blá. Por isso que um é puro e o outro não. Tá, foi assim, ó, e foi a cavalo de muitas vezes produzindo, que ela teve, moço. Ó, se alguém pode reclamar desse cidadão, é que ele é bonzinho demais. Como seria bom se o problema do mundo fosse pessoas bonzinhas demais. Incapaz de cometer uma grosseria, incapaz de cometer uma maldade. A escolha de palavras do Tadeu foi o que acabou com ele, pessoal. Porque se ele der esse mesmo discurso, mas com outras palavras, talvez não teria sido tão avassalador. Uma outra pessoa até colocou assim, ó, Tadeu diz que a genética do Matheus mais a criação dele torna ele incapaz de cometer maldades. Esse discurso é extremamente eugenista e eu vou explicar o porquê. Aí esse rapaz, pessoal, colocou aqui, né, um vídeo do Matheus e do Tadeu falando sobre isso, tá? E aí esse outro rapaz aqui, ó, aí ele mesmo também explicou o porquê que o discurso do Tadeu tá errado. Presta atenção
para vocês entenderem, pessoal, exatamente porque eu sou péssimo para poder explicar esses assuntos, eu prefiro até correr desses assuntos, porque são assuntos muito sérios, né? Mas bora ouvir ele explicando aqui para vocês entenderem. Do Mateus pela mãe e pela avó, por mais que a intenção do Tadeu tenha sido falar sobre a criação do Mateus pela mãe e pela avó, ele fala de cérebro humano, de incapacidade de cometer maldade. Ele fala sobre genética, ele fala sobre pureza, ele fala tudo isso para um homem branco do sul. Isso remete, sim, a pensamento eugênico. Uma pessoa ela é boa não porque o cérebro dela é incapaz de cometer uma maldade, é por conta da criação. Se ele tivesse parado ali e falado: Mateus, você foi criado por duas mulheres incríveis e por isso você é uma pessoa boa, incapaz de cometer uma maldade, nesse sentido, não era um discurso eugênico. Mas quando ele começa a falar que o cérebro humano não consegue fazer coisas, ou isso e aquilo, que genética, e que ele tem essa competência civilizacional, como humildade, bondade, remetendo isso à genética, é pseudociência, é um pensamento eugênico. E por mais que não tenha sido a intenção, isso remete a esse tipo de pensamento que é extremamente prejudicial. Isso não tem nada a ver com gostar ou não gostar do Mateus. Eu amo o Mateus, estou muito feliz dele na final. Gostar ou não gostar do Tadeu, amo o Tadeu, adoro o Tadeu, acho ele de muito bom senso. Mas a gente precisa apontar quando esses discursos vêm dessa forma errada e problemática. O que acontece, pessoal? A galera não tá nem tanto criticando o Tadeu assim no quesito de massacrando ele, não. Mas tá falando que isso são pensamentos que involuntariamente estão na cabeça do Tadeu e sem querer onde ele soltou. Já viu aquele ditado que o coração fala o que o coração tá cheio? Exatamente isso. Eles não estavam falando que o Tadeu ele é uma pessoa preconceituosa, mas de fato ele falou palavras que são como esse rapaz falou aqui, eugênica, né? Não sei nem falar essa palavra. Eugenista. Entendeu? E é este o maior problema, entendeu, pessoal? Eles não estão nem criticando o Tadeu em si, tipo assim, não, o Tadeu, ele é... Não, não é isso. É que eles estão falando que o Tadeu tá com esse negócio na cabeça, implementado ali dentro, guardado, e acabou soltando ontem. E que mesmo que foi involuntariamente, mesmo que foi sem querer, mesmo que foi sem intenção, saiu. E se saiu, filho, a internet não perdoa. Aí já era. Eu quero muito saber a sua opinião sobre esse assunto aqui nos comentários. Lembrando com todo respeito que esse assunto é muito delicado. É muito, muito delicado realmente. Com todo respeito a todo mundo, pessoal. Todo mundo tem direito à fala, mas com respeito, acima de tudo, com todos. Fechou? Quero muito saber a sua opinião sobre a fala do Tadeu de ontem. Se você acha que ele errou de fato, ou se não, estão criando pelo em ovo, estão caçando pelo em ovo, caçando caroço no angu. Quero muito saber a sua opinião. Lembrando, respeitando sempre a opinião do outro e respeitando uns aos outros também, como você próprio quer ser respeitado também aqui no chat. Fechou? No mais, eu vou ficando por aqui. Um beijo forte pra você. Até o próximo conteúdo. É ruim terminar o vídeo assim, né? Nesse clima meio tenso. Mas fazer o quê? Às vezes é preciso. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.